Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Sidney, eu sou psicólogo e hoje eu vou bater um papo com vocês sobre um assunto que incomoda muito quem sofre de ansiedade. E às vezes incomoda tanto que o ansioso simplesmente esconde isso de todo mundo. O ansioso já sofre por natureza com seus pensamentos que ele não consegue controlar. Um ansioso vê uma poça d'água e enxerga o oceano. Quem sofre de ansiedade sabe que é isso. Uma situação muito pequena gera um turbilhão de pensamentos. E quando isso envolve as outras pessoas, pode acontecer em muitas situações uma sensação, um sentimento, aonde o ansioso acaba querendo agradar muito as pessoas. Ou, de um outro lado, pode ser visto de uma outra forma. Ao invés de querer agradar, tem medo que o seu comportamento, as suas atitudes vão desagradar as pessoas. Vão fazer com que as pessoas deixem de gostar dela. Isso se deve, lógico, tem uma série de questões, mas o ansioso, nos seus relacionamentos, ele acaba em muitas situações se tornando extremamente inseguro. E essa insegurança acaba, de certa forma, fazendo com que alguns ansiosos literalmente criem um personagem para poder lidar com as situações. Por que é um personagem? Porque ele começa a dar a resposta não verdadeira, aquela que ele quer dar, mas ele começa a dar uma resposta que o outro espera. E ainda é mais complicado que isso, porque nem é a resposta que o outro espera, é aquilo que o ansioso, naquele momento, acha, pensa, acredita que o outro queira como resposta. Deixa eu tentar esclarecer isso de uma forma mais pontual. Você já deu um sorriso quando não queria? Você já disse sim quando na verdade queria dizer não? Você já disse tudo bem, mas não estava tudo bem? Se você, dentro desses pequenos exemplos, já se identificou, isso provavelmente significa que você já está dando respostas que as pessoas querem, mas não necessariamente aquela que você gostaria de dar. E por que o ansioso não dá a resposta, daquele momento, a sua verdadeira resposta? Gente, sofrer de ansiedade num país onde a gente ainda tem muito preconceito falando de saúde mental, é muitas vezes se sentir julgado pelos outros. É comum quem sofre de ansiedade, e não só de ansiedade, qualquer outro tipo de transtorno, que envolve a saúde mental da pessoa, ela escutar que isso é bobagem, não, isso se resolve com, sei lá, vai fazer uma atividade aí qualquer que isso resolve. E o ansioso sabe que não é assim. Ele já tentou, ele já se cansou de buscar muitas vezes soluções para a sua ansiedade, mas ele ainda não conseguiu. E isso gera um comportamento, às vezes, que ele tenta, por medo de que as pessoas se afastem, por medo que as pessoas deixem de gostar dela, por medo, às vezes, simples de não agradar, de ser mal interpretado. Sabe, às vezes a pessoa, o ansioso está lá no seu ambiente de trabalho, ele dá uma resposta para o seu chefe, e aí depois ele fica imaginando, o que o meu chefe vai pensar? O que ele vai pensar de mim? Fui grosso, foi desproporcional a minha resposta. O problema não é o comportamento dele. O problema é que esse comportamento que ele teve desencadeia aqui na sua cabecinha um turbilhão de pensamentos. E isso sim é fator de geração de ansiedade. Esses pensamentos eles acabam se tornando descontrolados. Então a pessoa começa com, lá no ambiente de trabalho, e de repente vai achar que o chefe vai demitir ela. Podem ser situações muito corriqueiras. E isso é importante a gente falar.
não é necessário uma coisa muito grande para desencadear a ansiedade, tá? A gente pode ter coisas muito corriqueiras e, principalmente, para quem já tem crises de ansiedade, o que acaba acontecendo é que existe um somatório de coisas. Esse somatório é que faz a pessoa ter mais crise ou menos crise. E, às vezes, com medo de fazer ou afastar as pessoas, o ansioso acaba fazendo, né, criando um personagem. E aí vem uma situação que provavelmente você também vai se reconhecer. Passa algum tempo e o ansioso, ele às vezes relata: não me reconheço mais. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou assim. Eu não faria isso. E por que vem essa angústia por quem sofre de ansiedade? Porque ele se percebe dando respostas que agradam as pessoas, mas desagradam a ele mesmo. Esse sorrir quando não tem vontade, né? Esse dizer sim quando a verdade é um não. Tudo isso gasta muita energia do ansioso. Já tem ansiedade para incomodar, ainda fica mais nessa situação, ele acaba fazendo o quê? Se desesperando. E aí, mais um gatilho que pode ser criado, fazendo com que essa ansiedade aumente ainda mais, né, frente às situações. Até se a gente for avaliar isso a longo prazo, tudo aquilo que se acumula emocionalmente, mesmo organicamente, né? Imagina, se a gente se alimenta mal com o passar do tempo, a gente vai ter problema de saúde. Não é naquele momento que eu estou comendo que eu vou ter um problema, mas a longo prazo eu vou ter. Emocionalmente funciona da mesma forma. Emocionalmente eu também vou acumulando coisas. Até, digamos assim, é mais difícil a questão emocional ainda, porque a gente não tem como mensurar quanto que a pessoa já suportou, se isso é muito, se isso é pouco. Só a pessoa mesmo pode saber, mas nem ela tem parâmetros para saber se ela já aguentou muito ou não. O que acaba acontecendo é que chega uma hora que esse ansioso diz: cansei. E aí, inclusive, vem isso, né? Semana passada eu fiz uma enquete aí na página e algumas pessoas me responderam o quanto elas escondem o próprio choro para que as pessoas não cheguem perto delas perguntando: o que você tem? Porque elas não sabem, na verdade, dizer qual é o problema, porque são uma somatória. E aí vem de novo, vem aquele medo, vem aquela insegurança que acaba gerando, né, esse comportamento de ter que esconder das pessoas as suas próprias emoções. E às vezes esconde durante tanto tempo que uma das consequências disso acaba se tornando, a longo prazo, tá? Isso é importante deixar claro, a longo prazo pode gerar, inclusive, um outro transtorno, um outro problema, que é a depressão. É a tristeza, né, que acaba se tornando parte da vida do ansioso, quando ele assume esse comportamento de querer agradar todo mundo, fazer as coisas, né, para os outros, ter um comportamento que agrade, sei lá quem, e acaba desagradando a si mesmo. Acaba não sendo verdadeiro consigo. E a partir do momento que ele não consegue ser verdadeiro consigo mesmo, ele acaba não se reconhecendo. E aí vira de novo um ciclo muito vicioso, onde toda essa insegurança que é interna, a pessoa joga quando alguém, sei lá, dá uma resposta talvez meio atravessada e o ansioso já diz: meu Deus, perdi o amigo porque ele não entendeu o que eu quis dizer. Detalhe, ele tem tanto medo de que isso se torne uma realidade que ele nem chega a conversar com a pessoa. Isso acontece tudo aqui. E aí o que acontece como consequência? O ansioso acaba se isolando socialmente, acaba se afastando das pessoas. Com medo dessas pessoas se afastarem dele, ele acaba se afastando das pessoas.
é meio que um mecanismo de defesa que acaba acontecendo, né? Antes de que alguém me abandone, eu vou abandonar então a pessoa. Então, se você aí conhece, né? Se você não é ansioso, você conhece alguém que sofre de ansiedade, não abandone. Saiba que ele está precisando muito da sua ajuda e compreensão. Porque às vezes, quando ele está triste ou quando acontece alguma situação que gera crise de ansiedade, ele não sabe te dizer o que é a situação em si. Ele apenas sente. E ele tem medo, inclusive, de falar que ele está com ansiedade. Por quê? Tem medo que a outra pessoa não entenda. Tem medo de ser julgado, de ser taxado. E aí acaba guardando todas essas emoções e se isso não for bem tratado, se a pessoa não encontrar o equilíbrio nessa relação, pode vir a se tornar um novo problema no futuro. Então é importante para você ansioso, se você se identificou com alguma dessas situações, parar e começar a entender a sua ansiedade, o que ela está tentando dizer para você. Por que tem que parar? Porque seu comportamento não está sendo em resposta ao comportamento do outro. Ou seja, se você quer agradar a alguém, tá? Não que isso seja de todo ruim, né? A gente às vezes quer realmente agradar as pessoas. Mas seja primeiro verdadeiro com você. Seja franco com você mesmo. O sorrir, né, para disfarçar uma emoção negativa, não pode ser regra para você. Você tem que ser verdadeiro. Se você hoje não está bem, tudo bem. Ok, todos nós temos dias que não são tão bons. Todo dia, né? Todo dia não, mas né, em alguns momentos durante a nossa semana a gente pode ter realmente dias bem ruins. Ok, faz parte. Eu não posso manter isso durante muito tempo. Encontrei isto na web. Eu não posso manter essa sequência durante muito tempo. Então, é muito importante para você que sofre com ansiedade não criar esse personagem. Entender que se você, por exemplo, tivesse diabetes e fosse a um lugar onde tivesse lá muitos doces e você dissesse, olha, eu não vou querer isso daqui porque eu tenho diabetes, todo mundo ia falar, ok, tudo bem. Então, a mesma forma, se você sofre com ansiedade, as pessoas próximas a você também têm que reconhecer o seu sofrimento. Você não deve esconder isso das pessoas. Isso faz parte de algo que você vai superar, inclusive com o apoio dessas pessoas. Pessoas próximas vão te ajudar. Nos momentos de crise, nos momentos em que você decidir dar um passo adiante e talvez buscar tratamento. Inclusive isso é muito importante, tá? Vocês aí que se identificam muito com o que a gente está falando aqui no canal, é importante saber. Essa minha ansiedade precisa da ajuda de um profissional? Eu venho sentindo isso com muita frequência? Essa fala de querer agradar muito as pessoas me descreveu muito bem? Então é sinal de que você está precisando de ajuda de um profissional. Para equilibrar de novo a sua, né, você ter qualidade de vida, que é algo que eu falo muito. Parar de sofrer sozinho. Dividir isso com um profissional para saber que não é coisa da sua cabeça. Isso não é uma coisa que é problema seu. É um problema, mas que você precisa aprender a lidar, a saber quais as ferramentas que você tem disponível para lidar com aquela situação. Então é muito importante, né? Quando a gente fala de saúde mental, não só as pessoas que não sofrem com a situação, mas você que também é ansioso, não difundir ainda mais esse preconceito que existe.
Então, se você sente que isso é algo que te incomoda, procure ajuda profissional. A ansiedade, sim, todos nós sentimos. Mas quando ela está num patamar muito alto, é hora de procurar ajuda, gente. Não quero ver ninguém de vocês aqui, com o passar do tempo, por achar que ansiedade é bobagem, de tanto escutar isso, achar que isso é uma verdade e acabarem se tornando pessoas mais tristes e aí, ao longo dos anos, isso poder virar uma depressão. Isso que eu estou falando é comprovado, tá, gente? Tem estudos científicos que mostram que, com o passar dos anos, a ansiedade não tratada, um dos aspectos que pode aparecer é depressão. Justamente por os fatores que a gente colocou aqui. De tanta pessoa acabar não sendo verdadeira consigo mesmo, pensar em só agradar o outro, ela acaba que sufoca as próprias emoções. E sufocando as próprias emoções, ela fica triste. E ficando triste o tempo inteiro, ela acaba, com o passar do tempo, podendo desenvolver a depressão. Então, muito importante, pessoas ansiosas que estão aí me vendo, prestem atenção em vocês. Cuidem da saúde de vocês. A saúde não é só o corpo, é aqui também, a nossa mente também precisa ser cuidada. Então, se você se identificou muito, ou se você conhece alguém que se identifica, que você fala assim, poxa, esse vídeo é para essa pessoa, marca ela aqui, compartilha, salva esse vídeo para poder utilizar ele em momentos futuros ou encaminhar para alguém que você conhece e que você sabe que precisa ouvir isso. O ansioso, ele se sente sozinho, mas ele não está. Muitas pessoas sofrem de ansiedade. Se você pode ajudar ajude. Isso vai ser ótimo para ele. E para os demais, quem curtiu o nosso vídeo, por favor, deixe seu comentário aqui também e a gente se vê na próxima semana.